não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso outra vez, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso outra vez. Outra vez, eu quebro meu vaso. Graça e paz, irmãos. Amém? Irmãos, eu quero te convidar a se colocar de pé um pouquinho. Vamos orar pela vida de um irmão que está frequentando aqui a igreja, que se encontra em um estado, segundo a informação que eu tive, não está muito bem. Ele está internado. Quem vê um senhor, um rapaz que sempre senta ali, depois desse rapaz aí, do esposo de Larissa? Pois é ele. Então, nós vamos estar levantando um clamor pela vida dele agora. Amém? Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, pela vida do teu filho que se encontra em estado, meu Senhor, muito assim, grave ali no hospital. Espírito de Deus, visita a vida dele nesta hora, Pai. Senhor, eu não me canso de dizer que tu é o Deus que sara. A tua palavra diz que tu és Jeová Rafá. Então, nesse momento, visita ele naquele leito, Senhor, com restauração da sua saúde. Visita ele com cura nesta hora, Pai, para que o teu servo seja restaurado. Deus, em nome de Jesus, atende o nosso clamor nesta noite. Responde a nossa oração, Deus, e faz acontecer de acordo com a tua vontade. Pai, nós te pedimos nesta hora, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós acreditamos em uma manifestação do Senhor. Nós acreditamos no teu poder. Envia o teu anjo naquele lugar, Senhor, e que ele seja curado e testemunho, meu Senhor, da tua, meu Senhor, cura sobre a vida dele, em nome de Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos abençoe, nos ajuda a ministrar a tua palavra, debaixo, meu Senhor, assim, meu Deus, de uma revelação do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Irmão, em nome de Jesus, deixa o som como está, que está bom, não mexe não, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Neemias. Aleluias. Neemias, capítulo de número 1. Do versículo 2 ao versículo 4. Semana passada a gente falou sobre decisões precipitadas gera consequências desastrosas. Hoje a gente vai falar sobre tapando as brechas. Amém?
Deus me dá uns temas assim que... Louvado seja Deus. Tapando a brecha de nossas vidas. Quem achou, diga amém. Interceda por mim. Neemias capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Interceda por minha vida, me ajude em oração. Se tu vê teu irmão do lado querendo dormir, toca nele, diz, não dorme não, irmão. Acorda. Aleluia. Neemias capítulo de número 1, versículo 2 ao versículo 4. Amém? Vamos ler? Disse assim: que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro estão fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Glória a Deus. Neemias faz essa pergunta, porque ele se encontrava ainda preso em Babilônia. Ele era um escravo em Babilônia. E Deus fez uma promessa que os judeus, eles seriam levados para o cativeiro, e depois de 70 anos, eles voltariam para a sua terra. E o tempo já estava quase se cumprindo dessa promessa, de eles voltarem para casa. E quando Neemias, ele assentado na porta da cidade, segundo a palavra, ele estava em Suzã, na província de Suzã. E naquela época, Neemias, ele era servo do rei Artaxerxes. Para quem não sabe, Artaxerxes e Assuero é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, é o mesmo que era casado com a rainha Esther, para os que não sabem. E Artaxerxes, ele era neto de Dario, filho de Ciro. Só que Assuero, ele era persa. Ele era do Império Medo-Persa. Mas quem levou Israel para a Babilônia foi os caldeus. Aí alguém pode se perguntar, e por que agora eles estão sob o domínio dos persas? Porque Dario invadiu Babilônia e tomou a Babilônia para si, ou seja, o Império Persa se tornou o dominador agora de Babilônia. E Israel foi solto no Império Persa. Só contei um pouco da história para você pegar o fio da meada. Amém? Porque a Bíblia toda ela tem uma história, irmão. A Bíblia ela é lida em 3 contextos. A Bíblia você lê ela no sentido ler literalmente, falando, como uma leitura. Você lê a Bíblia também como uma revelação. E você lê a Bíblia também como uma história. Então você tem que entender qual linguagem você está lendo, de que forma você está lendo. Ou seja, ela tem 3 linguagens distintas: alegória, figurativa e literária. Você precisa entender essas linguagens. Ou você entende essas linguagens, ou você aprende essa linguagem, ou então você nunca vai entender o que está escrito. Há exemplo que quando a gente lê lá no livro de Esther, que a gente encontra Mardoqueu fazendo uma denúncia de alguém que estava conspirando contra a vida do rei. Quem já leu Esther aqui e viu essa história lá? Amém. Então Neemias, ele era o copeiro do rei e estava ali naquele lugar. E entendendo o tempo,
ele vê os seus irmãos voltando de Jerusalém, Hanani, e ele pergunta: como é que está lá os meus irmãos? E alguns de Judá, os que ficaram do cativeiro, os que fugiram, os que não foram trazidos para a Babilônia, como é que eles estão vivendo hoje? E a resposta que ele teve não foi muito boa. Porque Hanani diz: os que ficaram lá estão em completa miséria e pobreza. Primeiro, os muros estão fendidos, ou seja, os muros estão com brechas. As portas da cidade estão queimadas. E a escritura diz que quando Neemias ouviu isso, ele se entristeceu, ele lamentou, mas ele tomou uma decisão. Ele foi jejuar e orar para Deus. Eu vejo uma coisa dentro desse texto, Lio. A gente não encontra na Bíblia, ou dentro até mesmo desse texto de Neemias, Deus chamando Neemias para fazer alguma coisa. Porque quando a gente vai ler dentro da Bíblia a história de pessoas que foram chamadas por Deus, com chamados específicos com Deus, a gente vê que Deus foi lá e falou com essa pessoa: Gideão lá no lagar, homem valente e valoroso, o Senhor é contigo, tu libertarás Israel. Então nós encontramos Deus falando com Gideão que ele vai libertar Israel. Aí ele olha para Jeremias e diz: não diga que tu és uma criança, porque antes que tu tomasse forma no ventre da tua mãe, eu te chamei, e as nações eu te dei como um profeta. Então nós encontramos Deus chamando pessoas de maneira bem específica para executar algo. Mas aqui a gente não encontra na Bíblia Deus chamando Neemias para fazer alguma coisa. O que é que eu entendo? Pessoas que têm discernimento no Espírito. A Bíblia diz: de ninguém ele é discernido, mas ele discerne todas as coisas. Como eu falei naquele dia, o homem que é fervoroso, que tem uma vida de oração, que anda na presença de Deus, ele discerne as coisas. Quando ele ouviu que Jerusalém estava na miséria, que os seus irmãos estavam em uma total pobreza, logo no coração de Neemias surgiu o sentimento de quê? De compaixão. Surgiu o sentimento de compaixão, e dentro dele logo ele teve o desejo de fazer alguma coisa. Mas como eu disse, para fazer alguma coisa, como eu falei semana passada, primeiro nós temos que buscar um direcionamento de Deus. Porque ainda que seja para o reino, você não pode fazer sem que Deus lhe dê permissão. A Bíblia vai dizer que Neemias, ele foi chorar, ele foi se lamentar, ele foi jejuar e ele foi orar para o Senhor. E na proporção que ele faz estas coisas, dentro de Neemias, acende uma chama poderosa naquele momento. Eu posso imaginar, Núbia, Neemias dizendo assim: se eu chegar em Jerusalém, se eu tiver a permissão de ir em Jerusalém, vou construir tudo ali que está destruído, vou restaurar aqueles muros, vou restaurar as portas da cidade, eu vou fazer aquela cidade ser de novo quem ela foi. Ou seja, fazer parte daquilo que Deus está construindo. Neemias quis fazer parte disso, e por ele querer fazer parte disso, Deus o chamou. Eu já falei para vocês na escola de líderes, já falei no discipulado, que a gente ministra às 4 horas da tarde, às 16 horas, a respeito do pastor Nilson. Deus não chamou o pastor Nilson e não mandou ele vir para o sertão. Deus não mandou.
Deus não chamou ele para vir para aquele lugar. Você ouvindo o testemunho dele, você vai entender. Ele disse que pregando na região nordeste, que ele passou em Sobradinho e olhou para o lado da Bahia. Olha que o pastor Nilson é de lá de Itajaí, lá já perto da fronteira lá com Argentina, Chile, para aquele lugar de lá. E ele disse que ele olhou para a Bahia e disse, desde que eu me entendo por gente, eu ouço dizer que Deus vai fazer um avivamento no Brasil, e esse avivamento vai começar pela Bahia. Ainda que Deus não me chamou para estar ali, mas eu vou fazer algo, porque quando esse avivamento acontecer, eu quero ser parte dessa construção. Ele orou, e depois que ele orou, Deus deu a confirmação, e ele veio, e hoje ele está estabelecido naquele lugar. Aí depois que ele estava estabelecido no lugar, depois que ele começou a fazer, Deus agora chama ele e diz a ele como ele tem que se portar naquele lugar. Você está entendendo, irmão? Amém. Você está dizendo que está entendendo, então eu vou acreditar que você está entendendo mesmo. Depois não sai daqui dizendo, pastor pregou, mas eu não entendi, foi nada. Eu sou sincero, se eu estiver entendendo, eu digo eu estou. Se eu não estiver, eu digo logo, não estou não. A conferência aqui, Filho do Leão. Eu estava tão cansado de ir para Salvador e voltar. Cheguei aqui no dia da conferência, primeiro dia, tão cansado. Pastor Washington estava pregando, pastor no outro dia, lá na casa dele, na mesa, no meio de todo mundo, os pastores estavam tudo lá, eu cheguei. Ele aí, tu viu a mensagem poderosa que o pastor Washington ministrou ontem? Eu digo, não entendi nada. Ele disse, sério? Eu digo, sério, eu estava tão cansado que a minha mente só queria dormir. Ele estava pregando, mas não estava entendendo nada do que ele estava pregando. Então, quando eu não estou entendendo, eu digo logo, eu não fico fingindo. Até, irmão, para agradar o pregador, não faço isso. Eu sou sincero. E é bom a gente ser sincero. Amém? Amém, querido? Enfim. Então Neemias pegou e jejuou e orou. E a Bíblia diz que ele ficou muito triste. E no outro dia ele tinha que servir ao rei. E só que para chegar diante do rei, ele não poderia chegar com semblante decaído. E agora ele chega diante de Assuero com semblante decaído. Por ele estar ali todos os dias, Assuero já sabia quando ele estava bem e quando ele não estava. É a mesma coisa, você convive com a pessoa há muito tempo e você sabe quando ela está bem e você sabe quando não está. Eu vivo com minha esposa, ela está ali, na hora que ela sai bem e ela volta de lá para cá. Eu digo, foi o que, Michele? Não foi nada, não foi alguma coisa, eu sei, eu lhe conheço. Aconteceu alguma coisa, diga logo aí o que está acontecendo. Não aconteceu, bora falar. Ah, não, por quê? Está vendo o que aconteceu? Porque eu já conheço ela. Então eu sei quando ela está bem e eu sei quando ela não está bem. Amém? Eu uso ela como meu exemplo porque é minha mulher, nós dois se entendem. Minha mulher toma um negócio de um remedinho aí. Aí no dia que ela não toma, que eu vejo ela, eu digo, toma remédio hoje? Porque eu já sei. Porque o comportamento muda, porque eu conheço ela, a gente vive o tempo suficiente para ver o defeito de uns aos outros. Amém? Então não adianta, ainda que a gente queira fingir, não dá para fingir. A mesma coisa é ao meu lado, quando eu não estou muito legal, ela olhando para mim, que tá, o que tu quer com essa cara de bicho? Você dá risada, irmão, mas tu quer dizer que na tua casa isso não acontece também? Sai da minha. O miserável é eu. Como disse Lio na estante, o miserável é eu.
Com você isso não acontece não. É só com o pastor Jai e Michele. Irmão. Irmão, eu já vivo com alguns de vocês há um bocado de tempo aqui. 5 anos que eu convivo assim com vocês. Que eu conheço quando você está bem e quando você não está. Né? Eu olho que eu digo, pastor, não está legal não, viu? Não está legal. Quer ver um que eu conheço quando não está legal, o pastor Plínio? Aquele dali, meu Deus. Conheço logo. Fechou ter esse homem aí. O tempo todo. Então na hora que eu ver qualquer coisa, eu digo, epa, ele não está legal. Mas vamos lá. Enfim. Neemias não chegou legal na frente de Assuero. E Assuero olha para ele e diz, por que é que está decaído o teu semblante? Por que você está triste? Me diga aí o que é que está acontecendo. E ele usou a sinceridade. E se tem uma coisa que Deus gosta, é de pessoas sinceras, que não andam com fingimento, que fala a verdade, que não deixa nada escondido, tudo traz a luz. Não fica lá dentro com as coisinhas escondidas, não, dizendo que está bem com o rosto e o coração está negro, parecendo uma baga de carvão, mais preto do que essa cadeira. E está sorrindo, que eu não sei como é que consegue. Eu não consigo sorrir se eu não estiver legal. Uma vez aconteceu um fight entre eu e o pastor, um dia antes, foi até em uma festa que teve aqui na igreja. E no outro dia eu cheguei ali igual um papavento. E o pastor Plínio estava pregando e toda hora ele olhava para mim e dizia, meu avô não está legal. E eu estou ali. Aí quando terminou o pastor, bora ali embaixo nós 4, não foi? Não, porque isso. Eu digo, eu não estou legal com você não. E o motivo foi esse. Mas a gente saiu ali como? Todo mundo, sorriso calgate. Porque trouxe a luz. Trouxe luz. E essa é uma das brechas que a gente deve tapar, irmão, em nossas vidas, porque isso é uma brecha. Para que você entenda, Jerusalém era onde habitava a presença de Deus, era onde era a casa de Deus. Então ali representava onde a presença de Deus habitava, porque ali foi feito um templo, e naquele templo Deus disse, eu vou estar aqui, nesse lugar. Ali estava a arca, ali estava o altar do sacrifício naquele tempo, ali estava tudo, o santo dos santos. Então ali representava a presença de Deus. E na onde que Deus habita hoje, irmãos? 1 Coríntios 3,16, a Bíblia vai dizer, não precisa ler não, lá em casa, que nós somos a habitação de Deus. Com eles andarei, e neles eu habitarei. Então nós que somos a morada de Deus, devemos tapar as brechas de nossas vidas. E Neemias disse para Assuero, eu não posso estar alegre, sabendo que eu estou aqui em uma boa, e que meus irmãos estão lá em Jerusalém, passando miséria, necessidade, em uma pobreza total. Então como eu, rei, posso estar alegre diante de uma situação como essa? E sabe qual foi a resposta do rei para Neemias? O que é que você quer que eu te faça? Irmão, quando se fala a verdade, meu Deus, é poderoso demais. É poderoso demais. Porque talvez se ele inventasse uma mentira, ele não seria atendido da maneira como ele foi. Porque se tem uma coisa que tem, mentira tem as pernas curtas. Mentira tem as pernas curtas. Você conta uma mentira agora, você abriu brecha. Você não. Eu repreendo essa palavra contra a tua vida em nome de Jesus. Uma pessoa quando comete e fala uma mentira,
ela logo fica presa a Satanás. Primeiro que ele pediu ajuda de Satanás para resolver o problema dele. Satanás é o pai da mentira. Aí o camarada contou uma mentira, ele vai ter que contar outra para cobrir a primeira. E ela só vai crescendo, irmão. Chega uma hora que ele começa a mentir e acreditar que é verdade. Que ele pega a mentira e torna uma verdade para ele. Mas em Neemias, houve sinceridade. Mentira é uma brecha, sinceridade é a ferramenta, ou seja, é o material que fecha a brecha. E o rei disse: o que é que você quer que eu te faça? Ele disse: eu quero voltar lá. Eu quero reconstruir a minha cidade. E eu quero que o Senhor me dê autorização, porque a caminho tem um bosque aí na frente. E eu quero tirar madeira para levar para reconstruir. O rei disse: vai, faz tudo o que tu quiser fazer, e tem mais, e o que tu precisar, fala comigo que eu estou aqui para te servir. Porque falou a verdade. E aí a Bíblia vai dizer que ele chega em Jerusalém, e ele começa a encontrar em Jerusalém as oposições. Lá havia dois elementos, um chamado Tobias e outro Sambalate. E que quando eles começam a reconstrução, logo eles dizem: que judeus abestalhados. Não está vendo que esse que ele está fazendo não vai dar certo? Os muros dele estão tão fracos que até uma raposa, se passar de junto, esse muro vai cair. Talvez eu falo com pessoas nesta noite que viveu uma vida pregressa e está tentando ser restaurado, e está tentando mudar de situação, e tem pessoas te opondo, olhando e dizendo: não vai muito longe com esse negócio. Eu não acredito que ele vai conseguir chegar até o fim. E começa até mesmo a dizer palavras contrárias para fazer você desistir do que você começou a fazer. Existe brecha em nossas vidas, irmão, que precisamos refletir e fechar. Porque nós começamos algo. Deus está construindo algo dentro de nós. Nós somos um processo de restauração e de reconstrução. Porque uma vez nós caímos lá atrás. A Bíblia deixa claro em Romanos, se eu não me engano, é 3, 26, né? 23. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, então nós estamos em um processo de restauração, de reconstrução. Estou falando de uma maneira bem pausada para você entender. Ficar bem claro. Então estamos dentro desse projeto, e dentro desse processo tem brecha de nossas vidas que precisa ser fechada para que a obra de Deus ela seja concluída em nossas vidas. Existem em nós hábitos, existem em nós costumes, existem em nós práticas que precisa ser abolida de nossas vidas, que nos persegue todos os dias, que todos os dias a gente está buscando a palavra de Deus, todos os dias estamos orando, todos os dias estamos na igreja, todos os dias somos ministrados pelo Senhor, mas todos os dias estas coisas ficam latentes dentro de nós. E há quem diga, você tem que entender que a carne é fraca. Essa é uma das mentiras que Satanás quer que tu acredite. De fato, a carne é fraca. Mas Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Tem pessoas que elas não é mentirosa, mas elas gostam de mentir. Que é isso, pastor? Não é mentirosa e gosta de mentir? Tinha mentira que o cara conta de maneira premeditada, ele arma tudo certinho. E tinha mentira que o cara conta de maneira involuntária. Não, a cadeira caiu. A cadeira caiu. Fulano, tu estava aí na hora que a cadeira caiu? Eu estava, a cadeira caiu. Não, rapaz, tu não sabe. Eu estava ali. Gente, de repente, começou, e aí ele vai criar uma história para dizer que a cadeira caiu. Não é mais fácil chegar e dizer de uma forma bem clara, a cadeira caiu, caiu. Como foi? Caiu, eu nem vi. Caiu, quando eu vi estava no chão. Pronto. Tem aquele que está falando e na hora da sua fala ele acaba exagerando e falando o que não aconteceu. Ou então ele ouve as coisas de um jeito e comunica elas de outra. Foi a verdade verdadeiramente dita? Não foi. Mas tem um mentiroso mesmo. Esses dias a gente estava falando de uma pessoa. Foi o meu irmão de sangue. Eu tive com ele esses dias, e ele estava me comunicando algumas coisas, mas ele é tão mentiroso que eu fiquei de cara, até que ponto tem verdade nisso? Você entendeu? Diga, até que ponto tem verdade nisso? Eu cá comigo, né? Porque assim, irmão, ali já é o mentiroso mesmo, por profissão. Então a mentira é uma das coisas que tem que ser abolida da vida de um homem e de uma mulher de Deus. Que saiba que todas as vezes que você mente, você está pedindo ajuda a Satanás. Você está chamando Satanás para ser o seu ajudador. Sabe? Uma das coisas, um dos momentos que tem pessoas que elas gostam de mentir, é quando ela está devendo alguém que o camarada vai cobrar e ele está sem o dinheiro. Aqui nessa igreja não tem não, viu gente? É lá na igreja do outro de lá, não é nessa daqui não. Ó, velho, eu não tenho, estou pegado, tem misericórdia, me espera, não sei quando eu vou te pagar. Eu vou pagar, agora eu não sei o dia que eu vou pagar, pronto. Não, rapaz, eu vou receber um dinheiro amanhã. Que dinheiro que ele vai receber amanhã, velho? Vem amanhã de manhã que eu estou aqui fazer o quê? Fazer o cara da viagem perdida? O cara cobrou a outro 10 horas da noite. O cara disse, rapaz, amanhã eu te pago. Isso foi verídico, eu não vou falar. Amanhã eu te pago. O cara disse assim, tá bom. Quando foi no outro dia, 8 horas da manhã, o cara ligou, ele gritou, pera aí. Então eu estava roubando de noite, porque tu me cobrou 10 horas da noite, e tu quer que agora 8 horas da manhã eu acabei de acordar, então eu estava roubando. É o cara que está sendo sincero. Eu te disse que eu te pagava hoje, mas eu não te disse o horário que eu te pagava hoje. Faz sentido, não, irmão? Ele disse, então eu estava roubando de noite, para eu ter dinheiro agora para te dar. Mas enfim, está entendendo, tá, queridos? Enfim. E eles acharam a oposição ali, as pessoas dizendo que não vai dar certo não, esse trabalho que você está fazendo aí. Até uma raposa se passar de junto de vocês, vai derrubar isso aí. E vocês vão ter prejuízo nessa situação. Mas Neemias permaneceu. Não deu ouvido ao que eles estavam falando. E permaneceu firme no propósito dele. E seguiu em frente na sua caminhada. Como eu falei, irmão, temos que fazer a reparação de coisas que estão em nossas vidas. Neemias foi reparar os muros, porque na sua construção ele percebeu que tinha muitas brechas dentro do muro, e com brecha
o inimigo via quem estava dentro e de que maneira estava dentro da cidade. Para quem não sabe, as cidades elas eram construídas e os muros eram feito muro ao redor dela para servir de proteção. E na antiguidade a cidade mais fortificada que já se ouviu falar foi de Jericó, que só o poder de Deus derrubou aquelas muralhas. Exército nenhum que tentou antes contra Jericó teve sucesso. Israel conseguiu por causa do poder de Deus naquela situação. Amém? Era um muro tão largo que passava carro em cima se quisesse. Em cima. Para você ver a largura das muralhas, como era. Só que Jerusalém estava com muita brecha e precisava ser reparado as brechas ali. E como é que a gente repara essas brechas? Deixando os hábitos antigos, praticando coisas novas, vivendo de acordo com a palavra de Deus e vigiando todo o tempo para não cair nas armadilhas do diabo. Tem pessoas que é contendeira, por tudo elas criam uma contenda. Tem outras que é fofoqueira, não aguenta ver nada que sai falando. Não aguenta ver nada que tem que fazer um comentário, não aguenta ver nada que quer gerar uma situação complicada, e o pior, que ela só acaba trazendo prejuízo para si próprio. E isso são coisas que precisam ser reparadas em nossas vidas. Uma das brechas grandonas que eu tinha na minha vida era orgulho. Eu era orgulhoso demais, misericórdia. Eu já falei para vocês o quanto eu era orgulhoso, o quanto eu me sentia que eu não precisava de ninguém. Aquilo era uma brecha terrível que estava na minha vida. Hoje eu preciso de todo mundo, irmão, e não faço meia volta para me dobrar. Não faço meia volta para me dobrar. Não faço. Essa semana eu vi um irmão falando a respeito do camelo, que é aquele bicho alto, que tem o pescoço grandão, ele é todo imponente, mas o camelo tem qualidades, irmãos, que sinceramente nós crentes precisamos ter. Por ele ser alto, por ele ser robusto, por ele ser um bicho autossuficiente, o camelo ele anda no deserto todo e não precisa de beber água. A gente, se der uma caminhada ali de 10 quilômetros, já está a garganta travando. Eu faço isso, eu te digo isso porque eu faço, irmão. Às vezes eu vou ali dar minha caminhada ali, quando chega no Clube Dormiu, parecendo que eu já estou engolindo a carne da língua. De seco que está. E uma das qualidades que o camelo tem, ele é manso. Ele é manso. E uma outra coisa, o camelo ele se dobra. Mesmo tendo aquela altura, mesmo sendo forte, mas ele se dobra quando lhe é mandado dobrar. Vamos dizer, ele é um cara humilde, igual certas pessoas. Ele é humilde. E às vezes nós precisamos nos dobrar diante de algumas situações. Queixo firme, com a cara lá em cima, irmão. Isso não vai te ajudar. Isso não quer dizer que tu é alguém. Isso só está dizendo que tu é alguém orgulhoso. Isso só está dizendo que tu é alguém arrogante. Isso só está dizendo que tu é alguém soberbo. E isso é brecha na tua vida. E isso impede Deus agir dentro de você. Isso impede a obra de Deus ser concluída em você. Como eu disse, nós somos parte de uma construção. E se falta material, essa construção ela não conclui. E para concluir precisa o material chegar. Às vezes tem coisas de uma construção que é empecilho no meio do caminho. E aí a gente faz o que? Remove o que é empecilho para que aquela construção continue. A mesma coisa somos nós. Precisamos remover. Irmão, depois de Deus, quem te conhece é você mesmo. Quem te conhece é você mesmo. Eu estou pregando aqui, mas só você e Deus sabe o que é que está passando sobre a tua mente e o que é que está descendo dentro do teu coração. Só Deus sabe.
Só o Espírito de Deus sabe, e você mesmo. E você mesmo. Tem pregações que têm sido feitas aqui nesta igreja, Lil, que às vezes eu estou sentado aí embaixo intercedendo, e eu preciso mudar, eu vou mudar nisso aí. Isso aí falou comigo. Eu preciso me reposicionar nisso. Porque se eu quero que Deus termine o que Ele começou, eu preciso dar lugar para isso acontecer. Porque se não der lugar, irmão, Deus não vai fazer. Primeiro, Neemias se dispôs. Ele decidiu que ele queria reconstruir Jerusalém. Ele decidiu que ele queria reconstruir aquela cidade. Ele decidiu que ele não queria ver mais o seu povo na miséria, na pobreza, sofrendo da maneira como estava sofrendo. Mas antes dele trabalhar no povo, primeiro ele teve que trabalhar na cidade, porque não adiantava ele trabalhar no povo e ter uma cidade toda desguarnecida. Às vezes, como o pastor falou, nós queremos evangelizar a pessoa, nós queremos discipular a pessoa, quando nós mesmos ainda não foi discipulado. Queremos que a palavra que liberamos tenha efeito na vida das outras pessoas, mas não deixamos ela ter efeito dentro de nós. E Neemias entendeu, para o povo sair da miséria, primeiro eu tenho que fortificar esta cidade. Primeiro eu tenho que fortificar esta cidade. Primeiro eu tenho que consertar esse muro, deixar ela segura, para que o inimigo não tenha por onde entrar e não tenha por onde ver o que é que está acontecendo cá dentro. E depois eu trago o povo para aqui para dentro e agora nós vamos trabalhar eles. Nós vamos aqui agora trabalhar eles. Porque ao longo da história, ao longo da leitura, você vai ver que depois que Neemias, ele tampou os muros, depois que Neemias, ele não tinha mais brecha por onde Satanás entrar, o diabo ainda tentou contra a vida dele, usando aquelas pessoas, ou seja, Satanás nunca vai desistir de você, entenda isso. Porque quando eles perceberam e viram que não tinha mais nada, do que eles falaram por onde de trás, disse, embora fazer uma carta aqui. Vamos dizer para ele que o rei quer falar com ele. E quando ele descer, a gente pega ele no caminho e mata. E quando a carta chegou até ele, ele disse, diga a ele que eu estou fazendo uma grande obra, de sorte que eu não posso descer. O que é que isso quer dizer para nós, irmãos? Nós estamos dentro dessa construção, irmão. Então para de dar ouvido a coisas aleatórias. Porque tudo que o diabo quer é que tu dê ouvido, abra a brecha e ele te pega. É tudo que ele quer. Que você dê lugar, que você dê espaço para ele te pegar. Ele disse, eu não vou. Diga a eles que eu não vou, porque eu estou ocupado, eu estou envolvido em coisas aqui que eu não posso sair desse lugar para ir saber o que é que o rei quer. Quando na verdade não tinha rei nenhum chamando ele. Não tinha rei nenhum chamando ele. Aí aquela pessoa ali, o que ele está bem, está naquela pegada, a gente olha e vê que ele está dando testemunho. E aí quando se e tanto jejum. Agora está gordo parecendo uma bola.
Todo dia ele estava na igreja até procurando coisas para fazer. Hoje, se chamar, não posso não, porque eu estou pegado. Pegado na mão do diabo. Não, irmão, se tu sai da tua posição em Deus que tu estava, e começa a se envolver com coisas que não tem mais nada a ver com o reino, começa a se envolver com coisa que não tem mais nada a ver com aquilo que Deus está fazendo na tua vida, você está fazendo a vontade de quem? De quem? Toma um gole d'água. Porque saiu da posição, irmão, era a brecha que o inimigo queria. Deixa Deus fazer em você, para que você possa fazer na vida de pessoas. Eu li um livro do apóstolo Luiz Hermínio, Sarados para Sarar. Ou você está sarado primeiro, ou você não vai conseguir sarar ninguém. Ou todas as brechas elas estão fechadas na sua vida, ou você vai ser um alvo fácil para Satanás te jogar por terra. E ele é covarde, irmão. E ele é covarde. E ele é covarde, ele não perde tempo, ele não perde oportunidade. E fica um bocado de crente vacilando, dando lugar ao diabo, falando que não deve, se metendo em coisas que não deve, abrindo uma porta grandona para que o diabo entre na... Tem pessoas que é assim, tá de cá dizendo, Deus me ajuda a fechar as brechas, Deus me ajuda a tapar, para que o inimigo não tenha ocasionamento. Tem outros que tá dizendo assim, vem Satanás, entra, estou abrindo a porta, vai, fica à vontade. Fecha a brecha na tua vida. Faça como aquele rei Ezequias. Quando o Senaqueribe veio contra ele, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: ele não é vem, tudo bem, pega as fontes de água aí, entope tudo. Entope tudo, porque eu quero ver quanto tempo é que ele vai aguentar ficar sem água para todo esse exército que está com ele. Você entendeu? Ele não vai ter água aqui para dar todo esse povo que está com ele. Então ele não vai durar muito tempo aqui. Então para de alimentar o mal na tua vida, irmão. Para de alimentar o mal, fecha as brechas, tapa as fontes. No lugar onde ele tem se alimentado em você, corta essa fonte de alimento hoje. Corta. Corta essa fonte para que ele não tenha aonde se alimentar e atrapalhar a tua vida. Porque cada vez que você alimenta, ele só se fortalece. Depois que Neemias reconstruiu, que deixou tudo bonitinho, Neemias disse, agora chama o povo para ensinar. Sabe o que era que estava rolando ali, Robson? Agiotagem. Por isso que a galera estava nas misérias. Porque os que ainda tinham uma merrindazinha, estavam oprimindo os outros. E os seus próprios irmãos. Neemias chegou e gritou, vamos parar com isso a partir de hoje. Isso aqui vai acabar. Quem devia não vai dever mais nada. Já pagou. Vamos acabar? Aí disseram, mas tem uma galera aí que veio de lá e está com um bocado de mulher aí que a Bíblia diz que não pode ter essas mulheres de outra nação. Neemias gritou, vem cá. Pega essas mulheres que vocês se casaram, pega os filhos dessas mulheres que vocês tiveram com elas, manda agora todo mundo embora. Só fica aqui se quiser viver uma vida diferente. Só vai ficar conosco quem quiser viver uma vida de obediência. Só vai permanecer aqui dentro dessa cidade aqueles que quiserem andar em santidade diante do Senhor. Começou o conserto. Começou agora a restauração das pessoas. Depois que as brechas estavam fechadas.
Não podemos dar ocasião para Satanás nos apontar. E dizer, quer ser bom, mas... tá ali, mas... é feio isso, né? É muito feio isso. Eu vejo pessoas hoje querendo falar de casamento com casamento na desgraça. Quer falar de restauração de vida quando a dele não foi restaurada. Quer falar do orgulho dos outros quando ele é mais orgulhoso do que tudo. Eu penso que devemos rever, né? A nossa situação, devemos refletir, entrar dentro do nosso quarto e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre miserável. Eu sou um pecador, Senhor. Vamos fazer como aquele homem que subiu lá, junto com o fariseu, e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. O outro subiu dizendo, jejum 2 vezes por semana, dou o meu dízimo todo mês certinho, e não sou como esse daí não, ó. Mas o outro subiu reconhecendo quem ele era e as suas deficiências. Ele subiu entendendo que ele precisava mudar. Eu preciso mudar, irmão. Eu preciso mudar. Eu preciso ainda estar para a brecha nas minhas vidas, porque eu sei que ainda eu tenho atitudes que só o sangue de Jesus, só a graça de Jesus, para me manter de pé. Só a graça de Jesus. Ainda tem coisas que eu não consigo ouvir, que eu começo a sentir os dedos tremer, que até a voz da entrada de ar, quando está falando. Eu preciso mudar, eu preciso me reposicionar. Talvez eu esteja pregando agora de noite para mim mesmo. Quem sabe essa mensagem não está servindo só para mim. Mas precisamos voltar lá para o lugar de oração e pedir misericórdia a Deus e mudança todos os dias de nossas vidas. Porque se entendermos e querer ficar do jeito que nós estamos e achando que está tudo bem, irmão, o inferno é real. O inferno é real. Tem pessoas que dizem, mas uma mensagem assim não pode ser pregada não, tem que ver, tem que ser igual a pessoa que eu conheço. Se for num lugar e entregar uma mensagem lá, não, tem que ver aí que não é assim também não. Deus tem que entender que não é desse jeito. Quer dizer, ela sabe mais do que Deus. É porque eu não quero dizer o nome da pessoa, mas eu sei, irmão. Um dia uma certa foi num lugar, a filha dessa pessoa foi no lugar e lá ela ouviu uma profecia. Segundo ela, ouviu uma profecia lá. E na profecia Deus mandava essa menina se reposicionar e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Enfim. Só que a menina chegou em casa atribulada. Ela foi doida e voltou mais louca ainda. Chegou em casa e falou, o que, menina? Não, porque lá um profeta levantou lá dizendo que é profeta e me falou isso, 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 isso. Como é? A mãe da pessoa gritou, como é? Não, vamos lá ver quem foi esse profeta, que a gente precisa ter um dedo de prosa. Para imaginar o cúmulo do absurdo, irmão. Porque ela tem que ver, e Deus também tem que ver, que não é assim, ó. O profeta tem que ver, Deus tem que ver, que não é assim, que para dizer alguma coisa aquela pessoa, tinha que ver como era que falava. E aí? Me diga aí como é que eu durmo com um barulho desse? Eu parei e disse, meu Deus, o negócio é sério. E a Michele estava fazendo a oração, e quando a Michele terminou de chorar,
outro dia a pessoa foi lá em casa, porque perto, né? Ouviu a oração e foi lá em casa e disse, não, você tem que ver como é que você está orando aí, viu? Porque tem palavras que você falou. Tem palavra que você falou aí na sua oração que nem é assim que fala, não, viu? Entendeu? Esse já está se achando acima de... Quem quis estar acima de Deus foi Satanás, né? Então, enfim. Mas é isso, queridos. Neemias entendeu que aquilo precisava ser reconstruído. E para isso acontecer, precisamos chorar. Precisamos orar mais em nossas vidas. Precisamos buscar mais a presença de Deus. Muita gente falava do culto de oração. Graças a Deus que está até dando uma melhorada. Mas eu espero que os nossos cultos de oração estejam mais pessoas do que está tendo aqui agora de noite. Começou bem, começou com essas cadeiras tudo cheias. E agora as pessoas têm outra prioridade, né? Mas amém. Cada qual tem suas labutas por lá. Mas Neemias, ele foi jejuar, ele foi orar, ele foi chorar, ele foi pedir misericórdia a Deus. Porque até mesmo sem Deus ter chamado ele para fazer aquilo, no final, ele foi aprovado por Deus, dentro daquilo que ele começou a fazer. Mas o princípio foi através da oração, buscou um direcionamento para fazer, e Deus aprovou ele naquele serviço. E aí o próprio rei torna ele governador daquela cidade de Jerusalém. Neemias acabou sendo o governador de Jerusalém, até que o Império Persa deixou Jerusalém de lado. Aí começa outra história, aí vem Alexandre o Grande e toma de novo. Mas essa é outra história. Amém? Mas vamos estar neste lugar, irmão, tapando as brechas de nossas vidas, largando o mau hábito que nós temos. Parar de fazer algumas coisas que a gente está fazendo. Porque às vezes elas começam de maneira pequenininha, parece ser simples, mas ela se torna uma coisa grande que depois fica difícil de ser controlado. Fica difícil de ser controlado. Um viciado em jogo, ele começa brincando. Da brincadeira ele começa a apostar. Daí a pouco ele se torna um viciado. A pessoa que começa a beber, ele primeiro começa com o primeiro. Os alcoólatras anônimos, ele diz o que? Evite o primeiro gole. O camarada que começa a usar droga, ele não, só vou experimentar para ver como é. O beijo da morte, já foi. Deu o primeiro, agora só vou final de semana. Final de semana não, 2 vezes por semana. Daí a pouco é todos os dias, de dia à noite. Então, as coisinhas que você está achando que é simples, comece a cortar ela hoje. Amém? Eu posso orar por você? Se coloque de pé nesta hora em nome de Jesus. Glória a Deus. Então tá aí, irmão. Foi a mensagem que o Senhor me deu para ministrar nessa noite. Que você receba no seu coração. Volte para sua casa, reflita sobre isso. E lute para mudar. Lute para mudar essas atitudes. Largue esses maus comportamentos. Deixe de se importar como você está se portando nesse dia. Não é se importar, eu estou falando se portar. Como você vem se portando nesses dias. Deixe, mude. Deus quer concluir aquilo que Ele começou em você. Deus quer tornar você o instrumento que Ele precisa usar. Deus quer que você vá para os lugares aonde disse que vai te levar. Deus quer fazer na sua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Ele quer te usar.
Mas você precisa dar lugar a Ele para te usar. Você precisa tapar as brechas, se colocar na posição para ser usado por Deus. Porque Deus não pode usar uma pessoa com a vida cheia de deficiência que ainda não foi reparada. Ele não pode, porque é contra os seus princípios, é contra a sua palavra. Você pode ser alguém que diz, mas eu tenho um chamado de ser pastor. Mas se a tua vida ainda se encontra em um lugar de desobediência, se você é alguém que ainda se encontra em um lugar onde tem muitas brechas na tua vida, Deus não pode te usar desse jeito. Porque ao invés de você ser bênção para as pessoas, você vai ser maldição. Então muda hoje, queira ser instrumento de Deus. Muda hoje, queira ser esta pessoa que Deus quer usar sobre a terra. Muda hoje. Tome uma decisão a partir de hoje. E tenha certeza que o Senhor, Ele vai te ajudar a você alcançar este lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesta noite pela vida dos teus filhos. Por esta igreja aqui que é unida neste lugar, Senhor. Pelos aqueles que vieram das suas casas, Pai, para ouvir a Tua palavra aqui nesta noite. Senhor, eu fui aonde até o Teu Espírito me permitiu ir. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu fiz a minha parte, faz a Tua, Senhor. Faz a Tua, porque a minha parte é falar. E eu sei que a parte do Teu Espírito é convencer, é libertar, é gerar arrependimento no coração destas pessoas. Pai, em nome de Jesus, gera arrependimento no meu coração também. Transforma a minha vida, Pai, para que assim a Tua obra, ela seja concluída em mim. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesta hora, Pai, nos ajuda, meu Senhor, nos ajuda, nos toma pelas Tuas mãos direitas, nos sustenta com a destra da Tua justiça, Pai. Deus, e nos leve ao lugar que o Senhor quer que a gente venha estar em Ti. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Aleluias. Glória a Deus. Senta só um pouquinho, eu vou dar os avisos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, casamento de Maico e Carol será dia 9 de dezembro às 18 horas no sítio Poema. Quem já está ligado aqui? Se você vai, você procure a irmã Tamires e confirme. Amém? Dê a sua confirmação que você vai estar lá. Eu vou estar lá. Em nome de Jesus. Eu, minha família, tenho certeza que vai estar lá. Eu só não vou no lugar onde não me convidam. Onde não me convidam, eu não vou. Agora, se me convidar, pode ter certeza que eu apareço. Às vezes eu só levo a boca e a barriga. E venha. Amém? Oxi, mandou a localização. Outro dia a irmã Núbia fez o aniversário da menina lá dentro do mato. E mandou, disse que eu chego lá. Estou eu lá. Ora mais. Um frio doido, mas eu estava lá. Esqueci de levar um capote. Estava fazendo frio, tá? Então, irmão, se você vai, o irmão já fez o convite. Amém? Então você procura a irmã Tamires ali, confirme a sua ida ali àquele lugar. Amém? Vamos nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Glória a Deus. Para quem não sabe, Maico é filho do nosso irmão Marco e da nossa irmã Ninha. Amém? Marco é um menino que cresceu aqui, entre nós. Amém? Então vamos estar ali também, né? Participando, compartilhando a alegria junto com os nossos irmãos. O sítio é ali na Boa Vista. Eu não sei onde ainda, mas eu vou chegar lá. Se preocupe que eu vou chegar lá.
culto da semana. Não, isso daqui a gente já falou. Né? Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. A partir das 9 horas. Às 17 horas, nosso culto de celebração ao Senhor. Na verdade é 18, mas a gente começa às 17. Porque nós temos aquele período de oração antes do culto. Né? Sábado é o culto de jovem, a partir das 19 horas. Sexta-feira, culto de celebração ao Senhor, a partir das 19 horas. Quarta-feira é hoje, então a gente não vai falar mais de hoje, que já está terminando, né? Amém? Aniversário de Leidiane. Cadê a Leidiane? Tá vendo, não? Vem cá, minha filha. Além de Leidiane, mais alguém fez aniversário aí, irmão, hoje? Hã? Amém. Que alguém pode ter feito e ficou quieto, né? A glória a Deus que nossa irmã Lidiane, feliz aniversário, Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Irmãos, depois da nossa reunião, depois do nosso culto aqui, uma reunião com todos os atalaias e discipuladores. Amém? Hoje, daqui a pouco, terminou, a gente desce. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Fica de pé aí, estende as tuas mãos. Vamos orar aqui pela nossa irmã. Vamos abençoar ela. Senhor, nós te agradecemos por mais um ano de vida da tua filha, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai. Ela tem sido bênção neste lugar. E nós te agradecemos por isso, Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, a vida do seu esposo, dos seus filhos. Pai, tudo que a tua filha está envolvida, que está de acordo com a tua palavra, continua abençoando e fazendo prosperar. Nós agradecemos, Deus, por esse dia maravilhoso na vida de Lidiane. Que o Senhor faça ela crescer cada dia mais na tua presença, dá sabedoria, entendimento, Pai. Se repita esta data sempre na vida da tua filha, em nome de Jesus. E você diz amém. Não der mais, irmãos, não tenho nada mais para falar. Vão em paz, em nome de Jesus, e que Deus os abençoe.